Olá, bem-vindos à aula de motores térmicos, sistemas de alimentação, parte 2. Nas aulas anteriores, nós estávamos vendo toda a história dos sistemas de ignição e começamos a falar na última aula sobre sistemas de injeção. Como faz algum tempo que nós não estamos publicando as aulas, né, por causa das férias, e também daquele período que a gente ficou em recesso das ANPs, eu sugiro que vocês retornem lá no SIGA e busquem os links das aulas de ignição e principalmente da aula de injeção, para que a gente consiga continuar na matéria, tá? Sem problema nenhum. Lembrando que a aula vai ser postada e nós temos o nosso encontro semanal da aula de motores, o encontro no Google Meet, para que a gente consiga tirar as dúvidas, entregar as tarefas que vão ter dessa aula e a gente conseguir interagir um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Relembrando da aula passada, o sistema de injeção eletrônica que nós vamos estudar hoje, ele tem o objetivo de controlar a relação estequiométrica ar-combustível para que seja da forma mais equilibrada possível, sempre buscando o que a gente chama de relação estequiométrica, queima estequiométrica, que é a melhor proporção entre ar e combustível. Se nós tivermos uma mistura de ar e combustível com muito combustível, essa mistura vai ser considerada uma mistura rica, enquanto se nós tivermos uma mistura muito pouco combustível, vai ser considerada uma mistura pobre, uma mistura com excesso de ar. As misturas ricas com excesso de combustível, elas são necessárias quando se deseja extrair mais potência do motor, enquanto que as misturas pobres elas são utilizadas quando o motor deseja economizar um pouco de combustível. Do ponto de vista de poluição, os dois tipos de misturas, tanto as ricas quanto as pobres, elas têm malefícios, seja pela emissão de monóxido de carbono e hidrocarbonetos na mistura rica, seja por óxido de nitrogênio nas misturas pobres. Nós falamos sobre esses tipos de poluição e os níveis na aula passada, então convém você dar uma olhadinha lá para conseguir relembrar esses conceitos. Na mistura estequiométrica, seria a proporção ideal entre ar e combustível, a relação em que a gente encontra o menor nível de poluentes e, vamos dizer assim, o menor custo-benefício entre potência e poluição, potência e consumo. Tá? Lembrando que como é que funciona nos carros de injeção eletrônica a formação dessa mistura. Basicamente, quando você, o motorista, acelera o veículo, pisa no pedal do acelerador, você indica para o veículo que você está querendo que ele admita mais ar. Você vai abrir a borboleta para admissão de ar. O veículo vai fazer a leitura da quantidade de ar que está entrando dentro do motor e, com isso, ele vai, sabendo a proporção, a mistura estequiométrica que se gostaria de fazer, ele vai adicionar combustível em proporção àquele ar que está sendo colocado. Isso ele vai fazer através de vários sensores, que nós vamos discutir na aula que vem. Sensores tanto para conseguir quantificar a quantidade de ar que está entrando dentro do motor, sensores para a gente conseguir saber a posição do pedal do acelerador, a posição de abertura da borboleta e também sensores para ler a relação de queima, a quantidade de oxigênio que tem depois da queima, através da sonda lambda. Então a gente vai ver vários e vários sensores que são necessários para conseguir fazer a injeção eletrônica, tá bom? Na aula passada, nós também vimos sobre o fator lambda,
que é a relação ar e combustível, tá? Relação ar e combustível ideal. Esse fator lambda vai nos dizer se a mistura está rica e se a mistura está pobre, tá? Então, se nós tivermos um fator lambda maior do que 1, nós vamos ter uma mistura pobre. Enquanto se nós tivermos um fator lambda menor do que 1, nós vamos ter uma mistura rica, ok? Como é que a gente calcula esse fator lambda? Primeiro depende da relação ar e combustível real, a relação ar e combustível que nós temos acontecendo dentro do motor. Então, se por hipótese nós temos aí uma quantidade de 9 partes de ar para 1 de combustível real, né? Por exemplo, de um combustível gasolina, né? Isso acontecendo no veículo, tá? Nós vamos comparar ele com a relação ar-combustível ideal. Vamos considerar aí aproximadamente 14 para 1 a relação ar-combustível ideal da gasolina. Então então aqui é 14 para 1. Se a gente for fazer essa divisão aqui, 9 para 1, 14 para 1, isso aqui vai ser igual a 9 dividido por 14, certo? A gente sabe que 9 dividido por 14 é menor do que 1. Então, essa relação que está agora nesse motor de 9 partes de ar, né, para uma parte de combustível, ela está rica para a gasolina. É assim, então, que o veículo consegue identificar se ele está rico, se ele está pobre, né, de mistura, e fazer a correção através da quantidade de injeção que vai ser feita no motor. Isso nós vimos lá no finalzinho da aula passada. Seguindo, então aqui é mais ou menos uma explicação do que eu tinha falado antes, né? Então, a borboleta controla a quantidade de ar que entra no motor e em função dessa quantidade de ar vai ser injetada a quantidade de combustível. Aqui também tem a classificação dos lambdas que nós também já tínhamos comentado antes. Bom, para que o carro, então, o motor, né, consiga identificar toda a massa de ar admitida, ele precisa de alguns sensores, que nós vamos ver na aula que vem, tanto da quantidade de ar admitida, quanto, por exemplo, a posição que esse motor está. Então, sensores de rotação, sensores de fase, para verificar o posicionamento da árvore do eixo comando de válvulas, né? É muito importante para conseguir saber como vai fazer a injeção dentro da câmara de combustão. Aqui são alguns tipos de sensores, tá? Nós vamos discutir na aula que vem também, mas posso mostrar aqui. Esse daqui é um sensor MAP, ele mede a pressão de ar. Então, o carro, através de um sensor como esse, né, que mede a pressão do ar que está sendo admitido e também cruzando essa informação com a temperatura do ar que está sendo admitido, ele consegue entender qual que é a massa de ar que tem dentro dessa admissão de motor, né? Se você consegue saber a pressão e a temperatura, você consegue tirar a densidade que tem esse ar, né? E assim conseguir quantificar qual que é a massa em quilos que tem desse ar entrando dentro do motor. Já esse outro tipo de sensor aqui é um sensor MAF, é um sensor de fluxo, então ele mede a vazão de ar ao invés da pressão, e aí também cruzando essa informação com a temperatura é possível saber qual que é a densidade desse ar e com a vazão dele também descobrir qual que é a quantidade de massa de ar que está entrando dentro do motor. Bom, sabendo então essa quantidade de ar, né, e sabendo também a quantidade de combustível que vai ser colocado, o veículo, né, o sistema, ele é capaz
de enriquecer e empobrecer a mistura de acordo com o regime que o motorista gostaria de colocar. Então, se, por exemplo, você quer ultrapassar alguém na estrada, você vai acelerar o veículo vai entender que o ângulo do pedal do acelerador aumentou muito, então ele entende que o motorista deseja que tenha uma aceleração rápida, então além dele abrir a borboleta e permitir que mais ar entre, ele vai injetar mais combustível através dos bicos injetores, né, das válvulas injetoras, de modo que a mistura fique rica, para dar desempenho para esse motor. Depois, quando você já ultrapassou o veículo que você gostaria de ultrapassar e volta para o pedal, vamos dizer assim, numa posição estável, né, sem acelerar e desacelerar bruscamente, ele volta a colocar o carro numa região de equilíbrio, né, de mistura. Então, um exemplo que a gente pode ter de vários comportamentos de regimes diferentes são as várias fases que o motor encontra, como esse caso de aceleração e desaceleração ou de manutenção da velocidade, também fases de aquecimento do motor, quando você liga o motor de manhã, que ainda está num regime de aquecimento. Todas essas fases, elas indicam para o motor se ele vai trabalhar com misturas mais ricas e mais pobres. Esse é um tipo de comportamento que explica algumas situações do nosso dia a dia, como um carro que consome mais na estrada do que na cidade, né? É bem comum a gente ouvir, né, e falar, o veículo X consome 12 km por litro na cidade e na estrada faz 16, 17 km por litro. Por que existe esta diferença, né, basicamente, entre consumo em cidade e consumo na estrada? Primeiro, que o veículo ele fica acelerando e parando, né, enquanto que na estrada ele vai num fluxo contínuo, certo? Além disso, o veículo ele trabalha em fases na cidade, no anda e para da cidade, sempre alternadas, né? Então ele está acelerando e está freando, está acelerando e está freando. Nessa, ele nunca consegue, o sistema, né, nunca consegue atingir uma situação de lambda igual a 1, de mistura estequiométrica. Porque quando ele acelera, ele tende a deixar a mistura um pouco mais rica, quando ele desacelera, ele tende a deixar a mistura um pouco mais pobre, mas aí acaba freando logo na sequência, e aí o carro para, e depois ele acelera de novo, e volta a colocar a mistura um pouco mais rica. Então, essa busca do sistema numa condição mais próxima do estequiométrico sempre é muito difícil para o sistema nesse anda e para do trânsito. Então, ele acaba consumindo mais, acaba não sendo tão eficiente. Quando você está numa estrada em que você consegue colocar uma velocidade e manter essa velocidade por muito tempo, o sistema consegue entender que essa é uma velocidade e uma rotação que o motorista quer manter e deseja ficar nessa posição por algum tempo, e dá tempo desse sistema conseguir estabilizar e colocar uma mistura muito mais próxima do estequiométrico, né? Muito mais próxima do lambda igual a 1, ou um pouquinho ligeiramente superior a 1, para conseguir oferecer a potência necessária para manter esse veículo funcionando e também não consumir demais, né? O afastamento dessa condição ideal que a gente tem no anda e para do tráfego também, além do nível de economia prejudicado, também é ruim para o nível de emissão. Como a gente viu lá no começo, existem gases como monóxido de carbono, nitrocarboneto, que são eliminados, né, como produto da queima, quando o motor trabalha num regime rico, né, que seria em acelerações. Então, vamos dizer assim, o cara tem que cruzar a Mauro Ramos inteira, né, a Avenida Mauro Ramos inteira. Tem várias
vários semáforos, vários sinaleiros durante a avenida, ele acelera esse veículo numa mistura rica, até ele atingir a próxima sinaleira, daí ele freia, aí ele aguarda parado, depois ele acelera de novo, mistura rica novamente, até ele frear na próxima sinaleira e fica fazendo isso continuamente. Então, a cada vez ele está trabalhando com uma mistura ligeiramente rica e emitindo esses gases mais nocivos para o meio ambiente, né? Bom, isso aqui é o nosso básico do pensamento de uma injeção eletrônica, tá? Agora vamos para as classificações, vamos para os conceitos da injeção eletrônica. Primeiro conceito que nós vamos ter é sobre o ponto, tá? Ponto de injeção. É importante dizer que tem várias e várias classificações diferentes, tá? Dá para você classificar de 3, 4, 5 formas diferentes as injeções, tá? Eu vou trabalhar aqui com dois tipos de classificação. Classificação entre pontos, né? Se é monoponto ou multiponto, e da injeção direta e indireta, tá? São as classificações que a gente mais escuta por aí, né? E elas são as mais importantes para a gente conseguir se localizar, para saber o que está acontecendo. Então, primeiro ponto. Classificações de injeções. Nesses dois casos que eu estou mostrando para vocês, a injeção é indireta, tá? É uma conversa que a gente vai ter depois, sobre o que é indireta e direta. Mas nesses dois casos aqui, a injeção é indireta. Ela acontece fora da câmara de combustão. No lado esquerdo aqui, nós temos a injeção monoponto e do lado direito a injeção multiponto. Qual que é basicamente a diferença entre elas? É que na classificação monoponto, a injeção de combustível ela é feita, vamos dizer assim, em comum, né? Para todas as admissões. Então, ela é feita ali antes do coletor de admissão, aqui até antes da borboleta, tá? E a mesma mistura que vai para o coletor é a mesma que vai para os 4 cilindros, tá? Não é individualizado. É uma injeção para o coletor e daí o cilindro que tiver com a válvula aberta vai admitir essa mistura. Na injeção multiponto, existe uma rampa, né, digamos assim, ou um tubo distribuidor com um regulador de pressão e existe uma válvula injetora para cada cilindro, tá? Essa válvula injetora é também chamada de bico injetor, tá? Então existe uma válvula injetora para cada cilindro e todos eles são alimentados através de um tubo distribuidor. Então vamos ver primeiro o sistema monoponto, tá? Então existe um único ponto de injeção, logo acima da válvula de aceleração da borboleta, tá? Fica no corpo do acelerador, muitas pessoas também chamam de TBI, né? Então o injetor fica aqui. A injeção pode ser feita através de um injetor só ou em 2 injetores, se for um motor com mais do que 4 válvulas, é possível isso, tá? Então fica um injetor para cada 3, um injetor para cada 4. Os sistemas de monoponto são todos do tipo indireto, porque a alimentação é fora da câmara de combustão, tá? Então ela é feita dessa forma aqui. É um sistema mais antigo, foi utilizado aí no começo dos anos 90, mais ou menos ali entre 89 e 90, que foi mais ou menos o começo, e até 97, 98, por aí, tá? Então, esse aqui é a válvula injetora do sistema monoponto, tá? Ela tem uma entrada de combustível, uma saída de combustível com regulador de pressão, é um sistema com retorno de combustível, tá? E trabalha com um lado do bico, né, do injetor, da válvula injetora, com a pressão de combustível e a outro lado com a pressão atmosférica que vem lá do corpo de borboleta, certo? Então, o que está dizendo aqui nesse texto é que
dependendo da altitude geográfica que tem ou que está localizado esse motor, ele pode fazer uma pequena correção de pressão para conseguir compensar essa pressão atmosférica. Quando nós estamos a nível do mar, como aqui em Florianópolis, a pressão atmosférica é maior do que se a gente estivesse na altitude. Por exemplo, lá na Bolívia, por exemplo, né, onde acontece jogo de futebol, inclusive, daí os jogadores ficam com falta de ar por causa do efeito da altitude. Isso porque lá dizem que o ar é rarefeito, né? Na verdade, o ar tem uma baixa pressão, uma menor quantia de oxigênio, vamos dizer assim, disponível, né? E aí o corpo humano precisa se adaptar a essa condição. Nos veículos, essa baixa pressão, né, também tem que ter uma compensação, uma redução de pressão pelo bico injetor, né? Ou se tiver numa situação igual aqui no nível do mar, tem que ter uma complementação de pressão do combustível para conseguir manter a pressão de pulverização, vamos dizer assim, desse combustível. Bom, ele não é mais utilizado atualmente, o sistema monoponto. Ele tem desaparecido do mercado, né? Com os carros mais velhos saindo das ruas. Ele foi substituído pelo sistema multiponto, em que a gente vai falar daqui a pouco, mas que os bicos injetores, em vez de um, viraram 4, cada um para um cilindro, né? E isso fez com que no coletor de admissão só passasse ar e não passasse mais uma mistura, né? Então vou voltar um slide aqui para mostrar para vocês. Antes, direto aqui no corpo da borboleta, já tinha aqui essa válvula injetora. Então todo esse trajeto que estava aqui para os 4 cilindros no coletor de admissão era feito com mistura. E agora não é mais necessário com o sistema multiponto. Como a injeção agora está muito mais próxima do cilindro, né, de dentro do motor, esse caminho aqui do coletor de admissão, ele não necessariamente mais precisa ser do mesmo material que era feito antes, que era de aço, né? Então, esse coletor de admissão começa a ser possível o seu uso em ABS, em plástico, que vocês vão ver nas aulas práticas, que alguns motores nossos lá da escola têm um coletor de admissão de um plástico preto, enquanto que outros que são mais antigos têm um coletor de admissão de ferro, né? Ferro fundido. Aço fundido, perdão. Isso também ajudou, né? Porque o plástico fica mais leve, o motor fica mais leve, é mais barato, é mais fácil de trabalhar, mais fácil de fazer peça de reposição. Também essa presença de combustível no coletor de admissão do sistema monoponto, ele fazia com que houvesse uma condensação do combustível nas paredes do coletor. Então, parte do combustível injetado pelo bico, ele condensava na parede do coletor, aqui. Né? É como se fosse aquela umidade do box do banheiro, né? Ou do ladrilho do banheiro, que condensa na parede. Acontecia de parte desse combustível condensar aqui e não chegava até o motor, então era um desperdício de combustível, né? Bom, seguimos para o sistema monoponto. Foi eliminado então aquele único injetor no corpo da borboleta e foi colocado um tubo distribuidor de combustível com uma válvula em cada cilindro, né? Nesses sistemas, o ponto da injeção vai logo na frente de cada cilindro, mas ainda é fora da câmara de combustão. Tá? Então, ainda considera como um sistema de injeção indireta. Tá? Se esse injetor fosse lá dentro da câmara de combustão, daí sim ia ser uma injeção direta. Aqui tem uma visão geral do sistema. Tá? Então, existe uma série de sensores que fazem o controle e a quantificação dessa massa de ar que está sendo admitida. Toda essa parte aqui em azul seria um ar puro, né? Seria um ar
sem adição do combustível ainda, e a mistura é feita bem aqui próximo da válvula de admissão, mas ainda pelo lado de fora. Nos sistemas multipontos, foi possível se criar estratégias de injeção, algo que não se fazia no monoponto, né? Cada injeção era para uma admissão de cada um dos cilindros. No sistema multiponto, foi possível criar estratégias de injeção, melhores ou piores, né? Dependendo da evolução de cada sistema. E eu vou elencar 3 aqui para vocês, que é o sistema intermitente ou simultâneo, o sistema sequencial e o sistema banco a banco ou semi-sequencial. Tá? Primeiro, no sistema multiponto intermitente, a unidade de controle aciona todas as válvulas injetoras ao mesmo tempo, sendo que apenas um cilindro irá admitir. Esse foi o primeiro sistema, a primeira estratégia de sistema multiponto criado. Tá? Então, vamos olhar aqui esse quadrinho explicativo. Primeiro aqui está colocando os graus no virabrequim, tá? 0 a 180, 0 a 360 e assim vai. Então aqui tem mais de um ciclo, tá? Um ciclo completo Otto seria os 4 tempos aqui, tá? Então ele tem um tempo e meio, tá? Perdão, 4 tempos e mais meio ciclo. Então tem 6 tempos aqui. E aqui é no comando de válvulas, né? Como existe uma relação de 2 para 1 entre virabrequim e comando de válvulas, então aqui também está mostrando uma volta e meia do comando, tá? Essas letras que eu coloquei aqui, elas indicam o tempo, tá? Então é admissão, compressão, explosão e descarga, para cada uma dessas letras. E para cada chave que tiver aqui, né, cada símbolo entre chaves, significa que houve uma admissão. Cada bolinha verde significa que houve uma injeção de combustível para esse cilindro, tá? Então vamos lá. O que acontece com esse sistema? Vamos considerar um ângulo zero, né? Então a primeira parte do virabrequim, o cilindro 1 está na explosão, né? Dá para ver que nós estamos aí com 1, 3, 4, 2, tá? De ordem de ignição. Então, o primeiro cilindro está na explosão, o segundo está na descarga, o terceiro está na compressão, o último está de emissão. Isso aí é para vocês verem também a importância daqueles exercícios lá do começo do ano, né? Para saber o que cilindro está fazendo o quê. Observem que, independente do que cada um deles está fazendo, existe uma injeção de combustível para cada um. Só que somente o cilindro 4 está fazendo a admissão. Então ele vai abrir e vai consumir essa admissão que está acontecendo aqui. Na próxima meia volta do virabrequim, né, no próximo tempo, então aqui vai ter 2 bolinhas, porque tem a injeção antiga e uma injeção de novo. Essa injeção antiga ficou em espera lá, sem ser utilizada pelo cilindro. Então se coloca outra injeção aqui. O próximo a admitir é esse aqui, 2 aqui, 2 aqui, e o cilindro 4 tem 1. Por quê? Porque esse primeiro aqui já entrou lá dentro da câmara de combustão. A válvula fechou, né? A válvula de admissão fechou, e ficou esse aqui em espera, acabando de colocar, tá? Depois, a admissão foi para o cilindro 1. Então, já tinha esse em espera, os 2 em espera e um terceiro injeção aqui. E aí, se admitiu no cilindro 1. Assim sucessivamente. O que a gente consegue entender aqui é que depois de um certo período, né, que é depois de um ciclo completo, todos os cilindros vão começar a trabalhar com uma admissão de 4 injeções. 4 injeções no cilindro 3, depois 4 injeções no cilindro 4, 4 injeções no cilindro 2 e assim sucessivamente. Isso quer dizer que houve 4 injetadas para conseguir se admitir um combustível. Parece um pouco de desperdício, não é mesmo? Mas essa estratégia que o motor utiliza é somente no processo de
de aquecimento, depois que o motor aquece, essa mistura que estava demasiado rica, ela adota uma redução de 50%. Então ela fica assim. Vamos olhar só aqui embaixo por enquanto. Então não tinha nenhuma injeção aqui na primeira parte. Esse cara vai admitir. Então houve uma injeção aqui. Perdão, houve uma injeção para todo mundo, certo? Aí na próxima meia volta não tem injeção para ninguém. Esse cara admitiu, então ele ficou em vazio. Esse cara vai admitir agora. Mais 180 graus, tem injeção para todo mundo. Esse aqui ficou com 1 porque ele já tinha admitido. Esse aqui não tinha nada, ficou com 1. Esse aqui tinha 1, ficou com 2. Esse aqui tinha 1, ficou com 2. E assim sucessivamente. Então, no caso anterior aqui, na fase de aquecimento, ele colocava uma injeção para todo mundo a cada 180 graus do virabrequim. Né? A cada tempo, uma injeção para todo mundo. Depois que ele passou da fase de aquecimento, ele começou a colocar injeção sim, injeção não. Injeção sim, injeção não, para todo mundo ao mesmo tempo. Ok? Aonde a gente encontra esse tipo de sistema? No sistema LE Getronic da Bosch. Tá? Esses sistemas normalmente são de cada empresa, tá? de tecnologia, não necessariamente de cada montadora. Então a gente vai ter da Bosch, vai ter da Siemens, vai ter da Magneti Marelli, vai ter da Delphi. Então para cada empresa vai ter um sistema, daí a montadora, né, a Ford, Fiat, Volkswagen, vai contratar a montadora que ele deseja. Tá? Então para esse daqui que foi o LE Getronic da Bosch, e alguns também contemporâneos da época, que equiparam carros como Versalhes, Cadete, Uno, Santana, lá do começo da década de 90, tá bom? Aí a gente passa para uma próxima estratégia. Então é um sistema multiponto banco a banco, tá? Nesse modo a injeção acontece em 2 blocos e são colocadas são abertas, né, 2 válvulas injetoras, tá? São abertas 2 válvulas injetoras por vez. A injeção ocorre no cilindro que estiver na admissão e explosão, ou seja, aqueles que estiverem na descida. Lembrando que a admissão desce, compressão sobe, explosão desce, descarga sobe. Então ele só vai injetar combustível para aqueles cilindros que estiverem na descida. Tá? Então vamos lá. Eu grifei aqui em vermelho todos esses que estão em descida. Tá? Então vamos olhar. Primeira volta. Primeira meia volta do virabrequim. Né? Ele injetou no cilindro 1 e no 4. E o 4 estava na admissão. Então ele consumiu aqui, injetou com ele aberto. Ficou essa quantidade aqui em aguardo. Os próximos a serem injetados, cilindro 2 e cilindro 3. O cilindro 4 está em vazio porque ele já admitiu esse aqui. No próximo, injeta no 1 e no 4. Esse aqui vai estar na admissão, vai entrar 2. E assim sucessivamente. Nota que nesse caso aqui, cada cilindro vai estar sendo alimentado agora com duas injeções, que é mais ou menos aquilo que se tinha no anterior, que era o intermitente, só que com menos acúmulo de injeções. Então ele é um veículo que consome menos, certo? Enquanto aqui nós tínhamos sempre uma condição de em cada cilindro 1, 1, 2, 2, 1, 1, 0, 2, 2, 2, 1, 1. Aqui nós temos 1, 1, 2, nada, 2, nada, 1, 1. Então, é um pouquinho menos de injeções, né, que nós vamos ter, só que para aquele cilindro que está admitindo a mistura e vai realmente queimar a mistura, está a mesma coisa. Tem 2 injeções aqui, ok? Onde que usou? Usou no Motronic, M1.5.4 da Bosch, Magneti Marelli e AWG7, no Corsa MPFI, já está mais dos meados do anos 90 para frente. Aqui está só uma outra explicaçãozinha, tá? A mesma coisa.
de outros sistemas, mesma explicação que mostra alguns outros sistemas que também utilizaram. Então, Santana Versalhes também utilizaram isso aqui, o Ômega, né? O Tronic também utilizou isso aqui. O sistema multiponto sequencial é o último das nossas estratégias, tá? Então, utilizou do Vectra e no IAW um AVP da Magnete Marelli, esse aqui. Então, ele faz um controle mais necessário, mais preciso, vamos dizer assim. Ele só injeta no cilindro que estiver admitindo. Então, ele não faz mais mistura em espera, e somente naquele cilindro que está admitindo ele vai colocar uma mistura ali. Então, abriu válvula de admissão, ele vai lá e injeta e só. É muito mais preciso, é muito mais eficiente em termos de mistura. Ele consegue fazer uma mistura muito mais controlada, não tem mistura em espera, né, que pode ficar evaporando ali nas costas da válvula, mas ele é um pouco mais caro, porque ele tem que ser mais preciso com relação a saber qual que é a posição, que posição que está a árvore de manivelas, que posição que está o eixo comando de válvulas, porque ele precisa identificar o que cada cilindro está fazendo, em que tempo que está cada cilindro. Para isso, precisou de um desenvolvimento maior de sensores, né? Precisa de mais sensores dentro do veículo, lá dentro do motor, para conseguir identificar o que cada cilindro está fazendo e qual que é o momento que vai abrir a válvula para conseguir fazer essa injeção de um tempo mais perfeito, mais preciso. Aqui é um exemplo, tá? Exemplo do Gol MI 1.0. Então é um multiponto sequencial assim, tá? É o que existe no mundo atual, vamos dizer assim, tá? Do mundo moderno é assim, só faz uma injeção quando a válvula está aberta, ok? Bom, essa é a primeira parte da aula de hoje, tá? Essa aula de hoje é um pouquinho mais carregada. Então, uma tarefinha para vocês responderem para mim. Vou deixar essa entrega até, vamos pensar aqui, acho que vou deixar até quinta-feira, tá? Quinta-feira, meio-dia, mas eu confirmo com vocês ainda. Para vocês fazerem uma pesquisa rápida, tá? Então, uma pesquisa de siglas. Então, essa primeira pergunta é: em 1994 a Chevrolet lançava o Corsa EFI. Tem até um link de uma propaganda aqui bem legal para vocês assistirem. Anos depois lançou o Corsa MPFI, que era o que ficava escrito aqui nessas traseiras do Corsa lá no final dos anos 90. O que significa cada sigla? EFI, MPFI. E o que isso tem a ver com a classificação de injeção que a gente viu na aula de hoje? Tá. Então essa é a tarefinha para vocês. Essa tarefinha não vale nota, ela vale só uma presença, né, para eu saber como é que vocês estão acompanhando a aula. Não se esqueçam de fazer essa tarefinha, me entregar. Pode ser por e-mail, pode ser pelo chat no encontro do Google Meet, tá? E, se possível, participe do Tira Dúvidas do Google Meet, que é muito importante para a gente conseguir complementar as nossas explicações. Beleza? Então é isso e até mais.